Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7, o versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós o fazeis. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. Não apagueis o Espírito. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor de toda glória, majestade e eternidade para todo sempre. Nós te pedimos que venha no nome do teu Filho Jesus mais uma vez nos ajudar, Senhor, a tocar a essência da revelação desses textos, daquilo que o Senhor nos permite nesta noite, segundo a necessidade que temos, porque só o Senhor pode nos conduzir a isso e ninguém mais. Que o teu Espírito Santo possa ter toda a liberdade de nos falar o que Ele quer falar, o que Ele tem para falar e como Ele quer falar. Então venha, Santo Espírito, ministre a nós. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre 3 aspectos da obra do Espírito Santo: a regeneração, a habitação e a provisão. Regeneração, habitação e provisão. Se nós pudermos aqui resumir toda a obra do Espírito Santo, essas são 3 palavras que nos ajudarão a entender. Mas o objetivo não é fazer uma exposição doutrinária acerca da obra do Espírito Santo, acerca desses 3 grandes temas. Claro que eles serão abordados, mas no sentido da advertência, no sentido da reflexão. Porque o tema que estamos estudando é justamente esse: refletindo a obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então precisamos entender que este é o tema. E aqui estamos dentro do assunto. E como precisamos refletir a obra do Espírito Santo na regeneração, na habitação e na provisão. Os 3 textos que nós acabamos de ler, eles vão nos ajudar a entender como nós podemos ofender o Espírito Santo. Como os homens podem resisti-lo, entristecê-lo e apagá-lo. É possível você resistir ao Espírito Santo? O ímpio, sim. O ímpio, aquele que não é habitado por ele, pode resisti-lo. Porque o Espírito Santo, ele é um sublime cavalheiro. Ele não invade nenhum lugar, nenhum coração, nenhuma pessoa. Ele não entra à força. Porém, quando ele é resistido, ele não prossegue na sua obra. Então vamos estudar primeiro aqui esse texto que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51.
nós vamos estudar sobre o perigo de resistir o Espírito Santo, o perigo de entristecê-lo e o perigo de apagá-lo, de extingui-lo. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, versículo 51, se você observar, essas palavras foram proferidas em um momento em que ele estava sendo, o Espírito Santo estava sendo resistido através do ministério de Estevão. Aqueles homens, os quais Estevão estava pregando a palavra, eles se opuseram, eles se levantaram, eles resistiram, eles impediram o Espírito Santo de fazer a sua obra. Eles impediram, eles resistiram. E é isto que nós vamos ler aqui: homens de dura cervical, homens que não se rendem, homens que não se quebrantam. Se nós observarmos aqui, essa é uma atitude dos ímpios. São os ímpios. Eles resistem ao Espírito. O cristão, quando ele é habitado pelo Espírito, ele não tem o poder de resistir, mas ele tem a capacidade de entristecê-lo. E quando este cristão recebe um dom do Espírito, nós vamos também ver isso, o contexto como está. Só é possível apagar aquele que recebe o dom. O dom para o encargo, o dom para a função, o dom para o ofício. Então você pode apagar. Então nós vamos ver isso de maneira doutrinária. Como entristecê-lo, como apagá-lo. Aqui nós entraremos com maior ênfase. Então, meus irmãos, observe esse texto. O que é esse resistir ao Espírito Santo? Consiste em uma hostilidade determinada contra a sua obra e contra a sua pessoa. Uma hostilidade. Um outro ponto que é importante, que essas pessoas que são hostis, que resistem a ele, são pessoas cegas pelo pecado. Essas pessoas de Atos 7, aonde esse texto foi colocado, são pessoas que elas estão cegas. Há uma cegueira aqui. É por causa dessa cegueira, elas não conseguem perceber o Espírito de Deus. E foi justamente o que ocorreu aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Por causa da cegueira, a consequência foi uma hostilidade determinada contra o Espírito de Deus. Eles não estavam entendendo o seu trabalho, mas mesmo que o homem resista, o Espírito Santo, ele vai magnificar a sua obra, porque ele é soberano, ele é poderoso. Por um lado, ele é um sublime cavalheiro. Por outro lado, ele é o Deus onipotente. Porque quando você lê aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, convido vocês mais uma vez para observar isso. Atos capítulo 7. Então aqui está um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Nós sabemos o que aconteceu ali. Aqueles homens resistiram ao Espírito Santo por causa da cegueira. Eles não tiveram a capacidade de ver o trabalho de Deus. O pecado em suas vidas impediu que eles percebessem que aquele era um movimento de Deus, era uma oportunidade de Deus. Porque Deus havia determinado em seu santo propósito que aquele era um momento singular na história da humanidade, porque em Jerusalém o Espírito Santo foi derramado para consumar, para trazer toda a realidade daquilo que foi a obra do Calvário. Nós não separamos o Pentecoste da cruz. Então, meus irmãos, eles não perceberam a oportunidade.
assim como os irmãos de José. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 28, aquela linda declaração, que os irmãos de José, eles não perceberam que prendendo José, vendendo José, jogando ele naquela cova, vendendo ele para aqueles ismaelitas, eles não sabiam que de alguma forma eles estariam contribuindo para o supremo propósito de Deus, porque Deus vai prevalecer. Da mesma forma que os homens resistiram ao Espírito Santo, mas não impediram ele de trabalhar na vida de Saulo. Quem estava comandando tudo isso? Quem estava por detrás de tudo isso? Tinha um homem. Olha o capítulo 8, versículo 1. Olhe bem. E Saulo consentia em sua morte. Na morte de Estevão. Tem um homem aqui. Ele é um personagem muito importante por detrás de toda essa história. Olha o versículo 2. Me perdoe. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja. Esta palavra assolava, traduzindo ela para o português, significa tratar vergonhosamente. A ideia que essa palavra dá era que Saulo despia os cristãos de maneira pública e mandava açoitar eles na frente de todas as pessoas. A ideia dessa palavra é muito forte. Quando você estuda essa palavra no texto original, ela dá a ideia também de devastar, de lacerar as pessoas. Então nós não podemos pegar um termo aqui e deixar ele de lado. Nós temos que tratar esse texto, observar com muito cuidado o que ele está dizendo, para nós percebermos toda a verdade exposta por um quadro aqui que nos permite ver o seu significado real. Este homem, Saulo, estava ali, como aqueles tantos outros, ele estava ali. Só que, irmãos, observe bem, o Espírito Santo é soberano, aquela multidão toda estava resistindo a ele, não estava se curvando a ele. Ele veio visitar aquele povo, ali está o vaso dele, Estevão, um homem cheio do Espírito, pregando, mas aquelas pessoas, aquelas multidões, ou aquela multidão estava ali, rangendo os dentes, com pedras na mão. Eles tentaram impedir a obra do Espírito Santo, resistiram, mataram o servo de Deus. E não parou aí. Aí nós vemos no capítulo 8, Saulo consentiu, isto é, ele deu a autorização. A palavra consentiu dá a ideia o seguinte: quando olharam para Saulo, é como se perguntasse, é para ferir ou era para matar? Então a ideia dessa palavra consentiu é como se ele dissesse, é para matar. Saulo consentiu na morte, ele autorizou a morte de Estevão. Mas não só isso. Ele começou a perseguir os cristãos ali, trazê-los manietados, jogando eles no chão, açoitando eles, despindo eles, para que a igreja se tornasse um opróbrio por causa da perseguição. Mas, irmãos, Saulo não resistiu ao Espírito de Deus. Veja no capítulo 9. E Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaças de morte. Essa palavra respirando, a tradução dela dá o sentido de alguém que está com o sentimento de destruição. Saulo estava possuído por um sentimento de destruição. Saulo não queria apenas perseguir a igreja por perseguir. Saulo, esta palavra respirando significa que ele estava disposto a destruir, a varrer a igreja do mapa. E o final da história aqui vocês sabem o que aconteceu com ele. Mas, irmãos, escute bem. Essa palavra aqui, respirando, destruir. É isso que ele queria. Mas ele não foi capaz. Porque o Espírito de Deus é maior.
Ele sim foi destruído, ele foi aniquilado, ele foi esmagado, ele foi levado ao pó. A cerviz dele foi dobrada. Ele se tornou um escravo de Cristo Jesus. Então vamos colocar apenas o ponto doutrinário deste assunto. Somente um ímpio, somente os ímpios resistem ao Espírito. Um cristão habitado por ele não pode resistir. Mas a questão é muito mais grave. A nossa situação é grave. Meus irmãos, será que a nossa grande carência é ser cheio do Espírito? Será que nós temos uma carência de ser cheio do Espírito? Será que existe alguém aqui que nasceu de novo? E quando eu falo nascer de novo, eu não estou falando de conversão psicológica. Eu não estou falando de uma pessoa que ela não tem certeza da salvação. Se você tem dúvida da salvação, você precisa nascer de novo. Se você não tem uma viva esperança no teu coração, você precisa hoje, em nome de Jesus, nascer de novo. Você tem salvação psicológica ou salvação religiosa. Mas, se você nasceu de novo, eu quero te dizer, e você precisa ter consciência disso, o Espírito de Deus, ele veio te habitar. Você é habitado por ele, você é uma habitação do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Ele veio fazer uma grande mudança na tua vida. Ele veio te transformar, tanto de posição como de condição. É isso que é a habitação do Espírito. Ele te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que está te transformando. É Ele que opera o falar de Deus por meio da sua palavra no teu coração. É o Espírito Santo. É Ele que trabalha Cristo no teu caráter. É Ele que nos usa por meio dos dons que pertencem a Ele. É Ele que produz o fruto que é dele. Esta é uma obra do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e irmãs, se eu e você, se nós nascemos de novo, então nós temos que ter a convicção que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o Espírito da habitação e o Espírito da filiação. Quando ele habita dentro de nós, consequentemente, inevitavelmente, sabe o que é gerado em nós? O Espírito da filiação, o Espírito que testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isto é salvação. Isso não é religião. Isso é salvação. Isso é libertação. Esta é a obra da regeneração em nossa vida. Então ele veio habitar. Então nós temos o Espírito dentro de nós. Se o Espírito está dentro de nós, qual é a nossa responsabilidade quanto a ele? Será que nós necessitamos hoje ser cheios do Espírito? Será que nós vamos levantar um clamor e dizer, Senhor, envia teu Espírito para nós? É isso, irmãos? Não. Ele já foi enviado e ele já habita dentro de nós. De cada um de nós. O nosso problema, irmãos, não é o Espírito ser derramado. Ele já foi. O nosso problema é que o Espírito Santo está entulhado. O problema aqui é que estamos entulhados. O problema é que nós temos ofendido ele. O problema é o fluir dele, é que ele não está fluindo. A questão não é o quanto tem que encher, a questão é o que tem que sair, não está saindo nada. Sabe por que não está saindo? Porque nós somos como vasos cheios de entulhos. Se você tem um copo cheio de imundícia e você tem uma água cristalina e você está com sede, você vai pegar a água cristalina e vai colocar dentro do copo sujo e vai beber com a sujeira? Não. Você limpa o copo, você lava o copo, você coloca água cristalina e você mata a sua sede. Sabe, o que tem que sair, o que tem que fluir da nossa vida, não tem fluído porque existem muitos entulhos em nós. Deixe-me mostrar algo para vocês. Abra comigo as suas Bíblias em Efésios capítulo 5.
Vamos fazer uma leitura rápida para que nós venhamos entender a exposição doutrinária do tema que eu quero propor aqui. Eu creio que todos vocês já perceberam que eu desejo propor para vocês aqui está no versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos encontrar com a ajuda divina a mente do Senhor nesse capítulo. Porque a Bíblia não é um amontoado de histórias escritas de qualquer maneira. A Bíblia tem uma sequência lógica perfeita. Por isso, os grandes eruditos, eles entenderam que havia uma ciência para poder interpretar isso de maneira literária, de maneira teológica. Então aqui nós falamos da hermenêutica, como também da exegese, para estudar os documentos e os textos sagrados. Então, se você observar com muito cuidado, você vai perceber essa hermenêutica, essa ciência da interpretação. Você vai ver a didática muito perfeita do Espírito Santo. Não é só você dizer assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. O mais glorioso de você dizer isso é você entender a perfeição, a didática, como as coisas são colocadas. Isso não dá margem para cada um fazer a sua interpretação. Cada um colocar aqui o seu ponto de vista. Não tem como, irmãos. Quando você observa esta ciência da hermenêutica no texto bíblico, você só pode tocar profundidades das profundidades, mas você não pode aqui dizer, eu acho que esse texto é assim. Então nós vamos obedecer essa ciência. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulo, mas depois, no ano 1227, ela foi dividida em capítulo. Foi Stephen Newton, com a ajuda do cardeal Hugo depois, que fez um brilhante trabalho. E aqui nós temos o capítulo 5, ele inicia assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Você já tinha observado esse texto? É possível imitar a Deus em seus atributos incomunicáveis? Jamais. Na sua onipotência, na sua onisciência. Jamais iremos imitá-lo nos seus atributos incomunicáveis. Mas nós podemos sim, pelos seus atributos comunicáveis. E aqui ele vai dizer, andai em amor. Este é um meio, uma maneira de nós imitar a Deus. No amor, porque a palavra aqui é muito séria. Mas não é isso que eu quero lhes mostrar. Veja o versículo 3. Não vou entrar em muitos detalhes aqui da hermenêutica do capítulo. Vamos direto ao assunto. Observe bem. Ele diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem sequer nomeia entre vós, como convém os santos. Nem obscenidades, nem tolices, nem chocarrices. Versículo 5, porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Versículo 6, ninguém vos engane. Mais um item, palavras vãs, com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Olhe bem, olhe o paradoxo. Esta é uma metodologia de Paulo, escrever colocando paradoxos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nesse capítulo, nós temos o paradoxo dos filhos amados e dos filhos da desobediência. Meus irmãos, a pergunta que se faz aqui é, nós somos os filhos amados ou nós somos filhos da desobediência? Eu vou te fazer uma pergunta. O filho pródigo, ele era um filho amado? Era. Mas ele se tornou um filho desobediente? Então ficou claro para vocês, não é? Os filhos amados podem se tornar filhos desobedientes. E sobre os filhos da desobediência vem a disciplina de Deus. Certo? Mas sobre os filhos amados vem o reino de Deus. Eles herdarão o reino de Deus. O que os filhos amados fazem? Eles andam em amor. O que os filhos da desobediência fazem? Olha aqui, versículos 4, 5 e 6. Então,
Está muito claro toda a didática que vocês estão olhando. Os textos são muito perfeitos. Versículo 8. Porque noutro tempo éreis trevas, agora sois luz. Quem aqui são luz? Os filhos amados. Quem são as trevas? Os filhos da desobediência, porque o paradoxo vai colocar isso bem claro para você. Se você quer viver em trevas, trevas significa ignorância espiritual. Trevas significa perder a revelação e a visão celestial. Então nós poderíamos colocar vários pontos aqui, mas vamos continuar na leitura. Aí ele diz assim: agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então os filhos amados, eles são também os filhos da luz. E os filhos desobedientes são os filhos das trevas. Muito claro, irmãos. Aí diz mais assim: porque o fruto do Espírito, aí está em bondade, justiça. Quem pratica isso aqui, o fruto do Espírito? Aqueles que andam em amor, aqueles que são os filhos da luz. Ok, está muito claro. Versículo 11. E não participeis das obras infrutuosas das trevas. Quem participa das obras infrutuosas das trevas? Os filhos da desobediência, os filhos das trevas. Certo? Quem foi que saiu da casa do Pai e foi participar das obras infrutuosas das trevas, lá em Lucas 15? O filho pródigo. Mas ele não era o filho amado? Imagine, mesmo sendo o filho amado, um cristão pode participar das obras infrutuosas das trevas. Mesmo comendo, querendo comer as alfarrobas, aquela comida nojenta dos porcos, ele tinha uma mesa farta na casa do seu pai. Ele tinha um bezerro cevado que estava sendo preparado para ele. Mas aonde ele estava? Em qual banquete que ele estava? No banquete dos filhos das trevas. Mas ele era um filho que ele tinha uma sandália nova, ele tinha um anel de aliança com o pai, ele tinha uma casa farta, mas ele preferiu viver debaixo das trevas. Não foi o pai, foi ele. Não foi o pai que tirou ele de casa, foi ele que saiu de casa. O filho pródigo, o filho amado. Estão vendo, irmãos? Mas vamos seguir. Aí diz assim, versículo 15. Portanto, vede com prudência como andais. O que significa esta palavra andais? Conduta. Conduta cristã. Comportamento cristão. Atitude cristã. Esta palavra fala de conduta, de comportamento, de atitude cristã. Aquilo que governa meus sentimentos. Aquilo que governa minhas motivações. Aquilo que governa as minhas emoções. Tudo está incluído nessa palavra andais. Estão vendo aí? Ele diz, portanto, vede com prudência como andais, não como necios. Isso aqui nos remete para um capítulo na Bíblia. Mateus capítulo 25. Ali tinha uma totalidade de 10 virgens. Essas 10 virgens tipificam o quê? Quem? Essas 10 virgens tipificam a igreja na sua totalidade. O que significa que na igreja, em sua totalidade, segundo Mateus capítulo 25, nós temos os cristãos prudentes e temos os cristãos nécios. Se nós buscarmos, naquilo que nos permite a hermenêutica, textos paralelos, que é uma das regras da hermenêutica, tomar textos paralelos, então tomemos esse texto como paralelo para interpretar a parábola de Mateus capítulo 25. Quem são estes que andam prudentemente? São as virgens prudentes. Essas virgens prudentes aqui são quem? Os filhos da luz. Os filhos amados do Pai, aqueles que imitam, aqueles que expressam as virtudes do Pai por meio da maneira como andam, por meio dos seus comportamentos, atitudes. Estão vendo, irmãos? E quem são as nécias? As virgens nécias são os filhos das trevas, os filhos da desobediência. E qual foi o problema das nécias lá, irmãos? Aqui vai dizer para nós, muito claro,
elas não tinham azeite, a unção suficiente do Espírito na sua vida, elas estavam perdendo a unção, elas não foram responsáveis em ter a abundância do azeite nas suas candeias, nas suas lamparinas, por isso elas não tinham luz. Estão vendo? A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito dessas virgens nécias haviam perdido a conexão com o Espírito de Deus. Então, muito claro tudo isso, irmãos. Eu estou passando por cima, mas vão vendo, vê se as coisas não conectam, não configuram, não estão associadas. Agora observe, ele diz assim, aproveitando bem o tempo, versículo 16, porque os dias são maus, aproveite o tempo, porque os dias são maus. Nós podemos dizer o seguinte, esse versículo 16, ele tem como contexto tudo que nós lemos aqui no capítulo 5 de Efésios. Porém, o versículo 15 é um versículo muito rico. Esse versículo 15 aqui de Efésios 5, nós teremos que estudar a parábola das 10 virgens toda, para nós entendê-lo. Porque ele vai falar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E o que significa ali? Significa que as nécias, elas estavam vivendo dias maus. E elas não aproveitaram aqueles dias maus para encher a sua vasilha do azeite. Estão entendendo, irmãos? A Bíblia, na mente de Deus, é só um livro, não é um amontoado de livros. É um livro, é uma palavra. Por isso que quando o Espírito Santo te leva a ver a Bíblia, ou um texto na mente de Deus, você consegue pegar uma parte ali, uma parte acolá, outra acolá, você junta, você só tem uma palavra. E você só tem uma revelação. E elas se conectam perfeitamente, de maneira harmônica. E o que você chama isso? Revelação da palavra. O que é revelação da palavra? É uma partícula da mente de Deus dada a nós. É isso que o Senhor está fazendo aqui, irmãos. Ele está nos dando uma partícula da sua mente. E essa partícula, irmãos, é uma partícula afiada, inflamada, cortante e penetrante. Então observe bem, dias são maus, aqueles dias maus, elas não encheram suas candeias. E deixa eu te perguntar, Mateus capítulo 25, é um capítulo profético ou não? Claro, é um capítulo profético. Porque você vai ver que ao final desse capítulo, nós temos a vinda do noivo. E ele vai tomar aquelas virgens prudentes para o seu prazer, para o seu gozo. E as virgens nécias, quando elas foram buscar azeite, foram encher suas lâmpadas, a porta fechou. Com certeza, Mateus não vai dizer, mas está claro ali, está implícito. Elas não conseguiram encher suas lâmpadas, porque elas perderam o tempo. Os dias são maus, é os dias que nós estamos vivendo. Nós podemos pegar esse versículo 16 e colocar ele dentro de Mateus capítulo 25 e entender, irmãos, que são os dias que nós estamos vivendo, dias maus. Então o Espírito Santo está dizendo, vede como você está andando. Você está andando como virgens prudentes ou virgens nécias? Como filhos amados ou como filhos da desobediência? Como filhos da luz ou como filhos das trevas? Como você está andando? Responda para Deus. Tenha coragem de ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, o meu caminhar tem sido um caminhar de trevas. Eu sou um filho amado, eu tenho sido resgatado pelo teu grandioso amor. Porém, Senhor, como aquele filho pródigo, eu tenho desprezado a tua herança, eu tenho desprezado a riqueza e a abundância da tua casa, da tua mesa, das insondáveis riquezas de Cristo, do fruto do teu Espírito. Eu tenho vivido uma vida centrada em mim mesmo, para o meu deleite, para o meu prazer. Eu não tenho entendido a que horas eu estou da noite, eu estou perdido no tempo, porque eu tenho vivido a minha e não a tua vontade. Este é o filho pródigo. São os filhos das trevas, os filhos da desobediência. Agora, olhe bem, irmãos. Versículo 17. Portanto, não sejais insensatos, não sejais como as virgens nécias,
que desprezaram o azeite, deixaram suas lâmpadas apagar. Como eu disse, irmãos, a lâmpada é uma figura do espírito do homem. Agora observe bem, mas compreendais bem qual é a vontade do Senhor. Que frase! Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus aqui, estritamente falando? Qual é a vontade de Deus neste capítulo? É que você ande como filhos da luz. É que você ande como os filhos amados. Sabe qual é a vontade de Deus? Está aqui. E não vos embriagueis com vinho, do qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é isso aqui, irmãos? A ideia que esse texto dá, se você olhar, é que você tem que ficar pedindo, Senhor, me encha. Não. Se você analisar a gramática desse texto, você vai ver que o modo aqui é imperativo. Imperativo é uma ordem. É uma ordem que o pai está dando para os filhos. Por isso que você encontra aqui a frase, filhos da desobediência. Porque o assunto aqui tem a ver com obediência, com responsabilidade. Se você é um filho amado, um filho da obediência, então você tem que obedecer o que o pai diz. Qual é a obediência? Quais são os mandamentos que estão nesse texto, ou nesses textos, ou nesse capítulo? Pelo menos 2. Andai em amor e enchei-vos do Espírito. 2 aqui. Ele está dizendo para nós, andar em amor. Isso tem tudo a ver com o que ele diz também em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que a gente vai analisar daqui a pouco, o andar no Espírito. Ser cheio do Espírito e andar no Espírito, essas coisas estão juntas. E você vê aqui, irmãos, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o sentido é enchendo-vos. Sabe qual é o sentido da gramática, da tradução da gramática desse texto? É que é o nosso dever, e cada dia na nossa caminhada, no nosso andar em amor, cada dia que você vai andando em amor, como filho da obediência, você vai se enchendo mais do Espírito Santo. Sabe qual é a boas novas aqui, irmãos? Que mesmo que você julgue uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito, o Senhor está dizendo que você ainda não tem o suficiente. Ainda há mais do Espírito Santo para encher a tua vida. E como que isso vai acontecer? Por meio de 2 coisas aqui. Por meio do andar em amor e por meio do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, que ele diz aqui no versículo 9. Porque o fruto do Espírito, o andar em amor e o fruto do Espírito é que vai fazer com que nós estejamos cheios cada dia mais e mais. Se você se sente cheio, se você se sente tomado, se você se sente embriagado pelo Espírito Santo, eu quero te dizer, Deus diz aqui para nós, ainda há mais do Espírito para mim, para você. Ah, mas irmão, eu não me sinto cheio do Espírito. Eu sinceramente, eu não estou cheio do Espírito. Eu tenho que te dar uma notícia muito triste, porém verdadeira. Porém verdadeira. Você está andando como filho da desobediência, como filho das trevas. Eu queria fazer um apelo para você nesta noite. Não saia daqui com essa marca na tua vida, como filho das trevas, como filho da desobediência. Arrependa-se nesta hora. Arrependa-se nesta hora. Que o Espírito te convença e você possa sair deste lugar nesta noite, sentindo aquilo que o filho pródigo sentiu quando ele ouviu do seu pai. Que havia uma novilha preparada para ele, que havia um banquete para ele, que havia uma sandália para ele, que havia uma aliança para ele. Que o Senhor possa renovar isso no teu espírito, meu irmão e minha irmã. Porque eu digo para vocês, do contrário, nós estamos ofendendo o Espírito Santo. Continuar seguindo a nossa trajetória de vida espiritual é uma ofensa. É uma contradição, é permitir que o meu coração se torne um cemitério de palavras, de mensagens, de advertências,
de exortações, de um chamado de Deus. Ele está chamando eu e você para arrepender nesta noite, para não continuar a nossa trajetória de filhos da desobediência. Então você vê aqui quais são os entulhos que nos impedem de ser cheios do Espírito. Agora, por favor, volte comigo aqui para Gálatas. Você vai ver a mesma hermenêutica, a mesma clareza. Este capítulo de Gálatas 5, ele pode ser dividido em duas partes, versículos 1 a 15 e depois versículos 16 a 26. Então, no versículo 16, na segunda seção deste capítulo 5 de Gálatas, olha o que diz o versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Se você observar, o modo do verbo aqui, andai, é o mesmo de Efésios 5,18, enchei-vos. É imperativo, é uma ordem. Andai no Espírito e jamais. Esse é o paradoxo. Espírito e carne. Se você pegar os versículos 16 a 26, você vai ver que aqui também Paulo coloca o paradoxo. Vida no Espírito, vida na carne. Isso está muito claro aqui, andai no Espírito. Aí, irmãos, versículo 19, ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas e evidentes, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de ira, discórdias, dissensões e facções, invejas, homicídios, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas. São muitas coisas. Sabe o que são essas coisas? Os entulhos. Os entulhos que impedem o fluir. Os entulhos. Talvez você não encontrou o nome do entulho que está impedindo o fluir do Espírito, mas está aqui, ó. Coisas semelhantes a essas. Tem nome sim, é isso aqui. Tem muita coisa, você sabe o que é. Que está impedindo o Espírito de fluir. A sua necessidade não é encher. O Espírito Santo não vai encher uma vasilha suja. E nada, mas porém, você pode buscar, porém nada. Você pode até tentar lutar, porém nada vai limpar a tua vida se não for uma confissão nessa noite, que o sangue de Cristo Jesus, você crendo, você confiando, você terá certeza que o sangue de Cristo Jesus te purificará de toda iniquidade. Mas tem que haver arrependimento, ou confissão e arrependimento. Sem isso, nós estamos perdendo tempo. Vamos continuar patinando e não vamos sair do lugar. Vida estéril, vida espiritual estéril, vida infrutífera. Pessoas estagnadas na fé. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão perdendo a fome de Deus, a fome da comunhão, a fome da palavra, a fome da oração, a fome pelo serviço adequado ao Senhor. Em contrapartida, seu tempo está sendo tomado. E é uma contradição, como disse o irmão. Muitas pessoas estão dizendo, eu não estou tendo tempo, eu estou sem tempo, e querem passar a eternidade com Deus. Não é uma contradição? Não tenho tempo, irmãos. Eu não tenho reunido porque não tenho tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Estou lendo pouca coisa. Não importa se você lê um capítulo, se você lê um livro. Importa é o quanto você lê e ganha de vida. É o quanto você cultiva na oração, na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com os irmãos, diante de Deus. Você diz não tem tempo, e você está caminhando para qual eternidade? Da luz ou das trevas? Irmãos, seja lá como for, uma coisa que as pessoas terão é tempo. Ou que seja para passar distante da face do Senhor ou na face do Senhor. Então nós temos que meditar. A vida é séria. Tem gente indo para a sepultura todos os dias. Se o Senhor não vier nos buscar, possivelmente nós teremos que ir. E como nós estaremos diante dele? Você está preparado?
Você está preparado hoje? Será que estamos preparados, irmãos? Olha o que você percebe aqui. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as obras da carne. Porque não conseguimos andar no Espírito? Porque existem entulhos. Olha aqui a descrição desses entulhos. São estas coisas que nos impedem de andar no Espírito. As mesmas coisas você vai ver descrita em Efésios capítulo 5, o que impede você e eu de termos uma vida cheia do Espírito, esses entulhos. Oh, meus irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus nos ajude nessa noite a tirar todos esses entulhos da nossa vida. Que Ele encontre um espaço limpo, aonde Ele possa fluir. Nós não estamos tendo necessidade de que algo desça, nós estamos tendo necessidade de que algo flua da nossa vida. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Aquelas virgens nécias, elas tinham a candeia, elas tinham o azeite. Porém, irmãos, o azeite estava acabando e a luz estava apagando e elas não estavam se importando. E o tempo estava passando. O tempo está passando. E há quanto tempo você vem fazendo promessas? Você fica falando consigo mesmo, consigo mesma. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar, não posso perder tempo. E Satanás está te enrolando, está te emaranhando. Você está com a vida toda emaranhada, toda enrolada. Saia desse embaraço. Tenha coragem, tenha ousadia. Clame ao Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipa da minha vida todos esses embaraços. Levanta-te, Senhor, sobre a minha vida, vem com a espada do teu poder, peleja sobre a minha vida com a tua espada, e dissipe da minha vida todos esses entulhos no poder do nome de Jesus. Senão, irmãos, será mais um encontro perdido. Só mais um encontro perdido na sua vida. Isso é dar as costas para Deus. Isso é permitir que o cemitério se aprofunde de mais um cadáver. Não faça da tua vida um cemitério. Permita que o poder da vida em ressurreição entre aí na tua vida e o Senhor possa restituir tudo aquilo que está sendo perdido, tudo que já foi perdido, todos os depósitos perdidos, o Senhor possa restituir para a tua vida, para você. Como está lá no livro de Joel, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor, que o Senhor venha restituir tudo que foi perdido na nossa vida. Todas as palavras de Deus que estão mortas dentro de nós, todas as verdades de Deus que nós temos dado às costas, todas as mensagens proféticas de Deus que nós não respondemos, que o Senhor venha restituir na tua vida nesta noite. Do contrário, irmãos, mais um encontro perdido. Mais um encontro perdido. Mas sabe, irmãos, que serão essas coisas perdidas, que um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo e as nossas obras serão julgadas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que as nossas obras nos acompanharão. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Deixe-me colocar só um ponto para nós introduzirmos e amanhã concluiremos. Então, depois de abordar essa questão de resistir ao Espírito e também tratar esses dois pontos aqui como um parênteses muito longo, porém necessário, sobre ser cheio do Espírito e andar no Espírito, sobre os entulhos que impedem que nós andemos no Espírito, que sejamos cheios do Espírito. Vamos para o segundo ponto aqui, irmãos. Então, primeiro aqui, eu quero que vocês considerem resistir ao Espírito como o primeiro. Quem resiste ao Espírito? Aqueles que são cegos. Aqueles que têm uma livre determinação de não se curvar, de não se render. Não é o seu caso, não é o meu caso, não é o nosso caso. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele entrou, agora ele habita dentro de nós. Não houve nenhuma resistência, ele veio e nos habitou. Irmãos,
Já que o tema é refletindo, reflita. Imagine se lá na glória, Deus permitir que eu e você, que nós possamos ver o quanto do Espírito Santo nós impedimos de fluir na nossa vida. Imagine que o Senhor permita, eu não tenho nenhuma base para afirmar que será assim, mas que o Senhor nos mostre o quanto dos dons do Espírito não fluíram na nossa vida, porque nós permitimos continuar entulhados, impedimos o seu livre fluir. Imagine o Senhor abrir os nossos olhos e mostrar o quanto das pessoas que estiveram do nosso lado durante o tempo da nossa vida e que estão no inferno e nós não fomos um vaso adequado de Deus para mudar o rumo da vida delas. Imagine. Imagine o Senhor abrir os teus olhos, os meus olhos naquele dia e nos revelar o quanto dos seus milagres, o quanto foi retido no céu, que não pôde ser dispensado, porque nós preferimos viver uma vida entulhada de coisas que ofendem a santidade da pessoa do Espírito que habita dentro de nós. Irmãos, eu creio que não tem descrição para angústia, para tristeza, para decepção, para frustração. Eu creio que esse será o cúmulo da frustração que uma pessoa poderá experimentar. É o quanto você reteve de bênçãos celestiais na terra. O quanto você impediu o Espírito de fazer, de agir. O quanto você reteve das pessoas de receber por negligência, por manter a sua candeia seca, por manter a sua luz apagada. Imagine, irmãos, porque você não foi um filho da luz. É isso que o Senhor estava dizendo às virgens nércias. Elas tinham que manter a candeia acesa, porque agora nós temos a interpretação em Efésios 5, porque elas eram filhas da luz. Aquelas virgens eram as filhas da luz, mas elas deixaram a luz apagar. Ah, irmãos, que nós tenhamos humildade em receber a palavra do Senhor nesta noite, neste lugar. Que nós tenhamos a humildade de dizer, sonda-nos, Senhor. Sonda a minha vida, Senhor. Veja a medida do azeite que está aqui, Senhor. Veja o quanto da tua luz está se apagando na minha vida, Senhor. Eu não tenho percebido a profundidade das trevas nas quais eu tenho andado, porque eu estou cego. Ajuda-me. Derrama colírio nos meus olhos. Então, irmãos, deixe-me colocar um outro ponto aqui. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito. Eu quero só essa frase, depois a gente prossegue. E não entristeçais o Espírito. Você percebe a linda harmonia, a linda conexão que existe com essa frase? E não entristeçais o Espírito? Com a frase que está aqui na minha versão, Reina Valera, de Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. Olha essas duas frases, a semelhança entre elas. E não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. Você vê que essas frases elas fazem uma conexão. E não entristeçais o Espírito. E não vos embriagueis com vinho. Por quê? Coincidência? Claro que não, irmãos. Não existe coincidência escriturística na palavra de Deus. Essas coisas precisam ser interpretadas, estudadas juntas. O Espírito Santo colocou isso aqui como um código, mas um código que ele nos ajuda a ver. Uma pessoa, na leitura natural, pode ler 1000 vezes isso aqui. Sabe o que ele vai ver? Nada. Sabe o que ele vai entender? Nada. Sabe o que ele vai receber? Nada. Mas o cristão, que mal sabe a diferença do 0 para o O, se ele olhar aqui, o Espírito Santo estiver nele, ele vai ver o que um cientista não consegue ver. E não entristeçais o Espírito, e não vos embriagueis com o vinho. O que é o vinho aqui em Efésios, capítulo 5:18? É uma figura dos prazeres deste mundo.
Então nós podemos aqui colocar um ponto. Uma das maneiras, irmãos, uma das maneiras pelas quais nós entristecemos o Espírito é quando nós amamos os prazeres do mundo. Quando os prazeres do mundo entulham a nossa vida. Porque, irmãos, lembre-se disso, é um princípio espiritual. O propósito do mundo como uma entidade é roubar de nós a presença de Deus e o gozo do Espírito e a face de Cristo. A face da comunhão, da adoração, da oração. Então, observe isso aqui. E não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados. Oh, irmãos, observe essa frase, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não sei se eu consigo ajudar vocês a ver a tamanha grandeza deste versículo. Eu só sei de uma coisa, irmãos, que aqui tem uma palavra que ela é muito especial. Paulo buscou esta palavra com uma extrema delicadeza para fazer-nos entender a seriedade e a gravidade, a profunda e solene exortação que está contida nesse texto. A palavra entristeçais. Porque se você estudar a Bíblia, irmão, somente em 2 lugares vai ocorrer uma sentença como essa. Uma no Velho Testamento, porque ela está ligada a toda dispensação, às dispensações do Velho Testamento, e no Novo Testamento da mesma forma. Essas coisas não estão aqui por coincidência, irmãos, eu repito, não existe coincidências na Bíblia, não existe um acaso na Bíblia. Tudo precisa ser interpretado porque existe uma mente soberana, sábia, poderosa, que soprou cada letra deste livro. Seja em grego, português, hebraico, aramaico, japonês, seja em que língua for, irmãos, ele soprou para todas as línguas. Então escute isso, irmãos. Porque aqui o Espírito Santo busca uma palavra para poder expressar uma dor. Uma dor. E eu e você já lemos isso aqui centenas de vezes. Não tivemos a capacidade ainda de perceber o que significa este entristecer. A tradução dessa palavra, irmãos, dá a ideia do pai que chora sobre o cadáver de um filho. Veja o que Paulo está colocando para nós. Ele está dizendo que a dor que o Espírito Santo sente quando ele é ofendido é a mesma dor que um pai sente sobre a morte do seu filho. Estão vendo, irmãos? Eu vou ajudá-los colocando mais luz. Vamos para a ocorrência dessa palavra no Velho Testamento. Porém, irmãos, não é uma tradução da palavra. É uma busca pelo espírito da palavra, que mostra no mesmo sentido. Porque aqui, no texto grego de Efésios 4:30, é muito mais forte do que este que nós vamos ler em Gênesis capítulo 6. E o versículo 6. Irmãos, eu pergunto para vocês, Deus sente dor? Deus sente dor? Deus sente dor. Mas a dor que Deus sente é muito mais forte do que qualquer dor que nós possamos sentir. Olhe bem esse texto. Permita-me, irmãos, colocar isso com maior clareza. Então, eu vou ler, buscando aqui o contexto deste texto. O versículo 3 diz assim: E disse o Senhor, não contenderá meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carnal. Então, a tradução significa, o meu espírito não vai pelejar, não vai insistir com vocês, porque vocês são carnais. A vossa carnalidade impede o meu espírito de agir sobre vocês. É isso que está no texto. Agora, observe bem, versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra e que todo desígnio, desejo, sentimento dos vossos pensamentos
deles era mal continuamente. Então, se arrependeu, o arrependimento de Deus não é uma decepção qualquer. Não é porque agora Deus foi tomado de surpresa pela queda do homem e pela degradação da humanidade. O arrependimento de Deus é um sentimento de profunda tristeza em vista ao pecado do homem, a sua depravação. É um sentimento de profunda tristeza por ver aquele homem que foi criado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do seu filho, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Este homem agora está totalmente degradado. Aí diz assim: e arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem na terra. Agora observe essa frase: e pesou-lhe em seu coração. Esta palavra pesou-lhe, a tradução dela no hebraico é sentir dor, sentir uma profunda dor. Deus sentiu uma profunda dor. Por que Deus sentiu uma profunda dor? Porque agora Deus viu que o seu espírito não podia agir continuadamente na vida do homem. Porque agora todo pensamento, todo desígnio do coração do homem era mau. Persistentemente mau. Isso doeu. Aqui, irmãos, fala que Deus sentiu uma dor. Agora, quando você abre Efésios capítulo 4, versículo 30, estudando esse capítulo da mesma forma que nós estudamos o capítulo 5, irmãos, aqui de Efésios, você vai perceber que Paulo ele coloca várias injunções. Injunções. É muito importante você saber isso. Injunções é o ato de ordenar expressamente uma coisa, é colocar uma ordem precisa. Então, injunções é ordenar de maneira precisa e formal. Veja isso, irmãos. Aqui ele coloca algumas injunções. Observe bem. Vamos lá, Efésios 4. Por favor. Se você observar do versículo 25, que é a seção deste capítulo, onde está esse versículo 30, nós podemos dizer assim, é o contexto deste texto. Desde o versículo 25 até o 32, nós temos o quadro contextual desta declaração, deste versículo 30. Então observe bem, olha o que ele diz, vê se não é a mesma coisa, olha os entulhos. Por isso deixando a mentira, então aqui nós vemos a mentira. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. Estão vendo aí? Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Está vendo aí? Versículo 29, não saia da vossa boca qualquer palavra torpe. Versículo 30, não entristeçais o espírito. Está vendo, irmãos? Da mesma forma de Gálatas, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 4, são os entulhos. São essas coisas que impedem que nós andemos no Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito e faz com que nós entristecemos o Espírito, magoemos o Espírito de Deus. Você pode imaginar, irmãos, quantas vezes ao dia nós magoamos. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você teve o senso, você teve a sensibilidade de dizer, Espírito Santo, me perdoe, não chore sobre mim. O quanto tem pesado no coração de Deus a minha vida. Irmão, será que a nossa vida não tem sido um fardo para o Espírito Santo, um fardo contínuo de dor? Será, irmãos? E a gente continua todos os dias, sem se importar, de magoá-lo, de feri-lo. Pensa, irmãos, o dia que nós contemplamos o nosso Senhor Jesus e percebeu o que Ele fez e o que Ele nos deu. E olha o que Paulo diz, não existe nada que esmague uma consciência que percebeu a grandeza desse texto do que esta frase, no qual fostes selados. Selados. Nosso irmão Beto fez uma exposição sobre essa palavra aqui, selados. Essa palavra tem primariamente, pelo menos 3 significados aqui.
Selo de uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você não tem que ir lá no cartório e colocar um selo para dizer essa propriedade é minha. Eu tenho direito total sobre ela. O Espírito Santo, irmãos, nos selou. E tem um selo que diz que nós pertencemos a Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós fomos comprados por bom preço. E o Espírito Santo colocou o selo e dizendo, este é meu e não permito que seja colocado de novo a outro tipo de negócio. Isso é importante, irmãos. Nós fomos selados. Existe um outro sentido dessa palavra. Então aqui nós temos o quê? Garantia de que existe uma propriedade que pertence a ele. Mais ainda, você coloca o selo para garantir a compra, mas você também coloca o selo para garantir a propriedade. Então esses dois pontos é muito importante ressaltar aqui. Então, primeiro, o que eu disse, você compra uma propriedade e coloca o selo, pertence a você. Mas o selo também é como alguém que tem um boi ou gado, você coloca aquele selo, aquela marca identifica ele com você, chama-se autenticação, identifica. Ninguém pode possuir aquele gado, pertence a você. E também você sela uma carta, naquela época, quando o rei colocava o seu selo sobre uma carta, ninguém poderia impedir que aquela carta chegasse ao seu destino. Quando alguém dizia, o mensageiro do rei está vindo com uma carta selada, tudo que estava na frente saía. E tem um porém, aquele mensageiro, ele só podia voltar para aquele reino se a carta chegasse, se a mensagem chegasse. Sabe por quê? Tinha um selo do rei. Deus nos deu o seu Espírito como selo. E quando o Espírito voltar, nós voltaremos com ele. Este é o grande selo, irmãos. Olha, quem é que nós temos magoado? Quem nós temos entristecido? Será que você tem a dimensão de tudo isso? É hora de nós refletirmos, irmãos. Eu penso que nós estamos saindo rápido demais. Eu penso que nós ainda não chegamos à verdadeira reflexão da obra do Espírito Santo. O quanto nós o temos magoado, o quanto nós temos ferido o Espírito Santo. O quanto ele tem se entristecido, o quanto ele tem chorado sobre nós, como um pai que chora pelo filho que morreu. Que dor é esta? Que pesar é este no seu coração por nós, irmãos? Porque nós temos dificultado, porque nós temos atrapalhado. E a única coisa que ele quer é formar Cristo em nós. A única coisa que ele quer é nos preparar para aquele grande dia. A única coisa que ele quer é que eu e você participemos do reino de Cristo. O seu profundo anelo é nos encher para que nós sejamos usados pelo seu poder. O desejo dele é que a sua vida governe em nós, para que o fruto dele flua da nossa vida. Você não vai conhecer nunca uma pessoa nessa terra que se compare ao Espírito Santo. Quando ele não é desprezado, ignorado, ele jamais é mencionado. E quando você olha os cânticos, os irmãos do louvor aqui estavam tendo a maior dificuldade de encontrar cânticos sobre o Espírito, porque tudo fala dele de uma maneira incorreta. Esse é o grande problema, irmãos. É que Satanás distorceu o verdadeiro sentido do Espírito Santo. Colocou ele na nossa mente como ser na terceira categoria da Trindade. Diminuiu o valor da sua obra na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, que ele nos ajude a ver a sua real, a sua verdadeira obra na nossa vida. Sem ele, irmãos, nós nunca veremos a face de Cristo. Sem ele, irmãos, nós nunca saberemos e nunca estaremos preparados para aquele grande dia.
Sem Ele nós não vamos conseguir. Eu e você não vamos conseguir. Quando Paulo escreve sobre o gemido do Espírito Santo em Romanos 8:26, o gemido dele é para que nós toquemos as esferas mais elevadas do nosso verdadeiro chamamento como ruiós, como filhos maduros. E nós temos deixado ele de lado. Oh, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se você olhar, irmãos, o mundo tem as suas diretrizes de moralidade. Não é verdade? Se você olhar essas injunções, é até curioso. Vou dar um exemplo aqui. Vamos observar essas injunções aqui do ponto de vista da ética, não é? Então a ética diz assim: por isso, deixando a mentira, fale a verdade, porque é uma questão de ética. Chegue a algum departamento, em algum lugar, e cite esse texto. As pessoas vão dizer, bom, mas isso aí é o normal, realmente. A mentira é uma coisa feia. E por que você não deve mentir? Ah, porque isso é feio. Isso é uma questão de conduta. Vamos ao outro ponto aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Então você vai em uma multidão como essa e diz, pessoal, não pode irar. Você precisa ter equilíbrio, controle. Porque se você irar, você pode cometer uma besteira. Entende? Se você irar no trânsito, você pode cometer um crime. Aqui não é questão de ética. Sabe por que nós não temos que mentir, nós não temos que dar lugar à ira? É porque nós não queremos entristecer o espírito, não é questão de moral. A nossa conduta, irmãos, não é uma questão de moralidade. Nós não fazemos essas coisas, não é porque nós temos princípios éticos. Nós não fazemos essas coisas para não magoar a vida que habita dentro de nós. É por causa dele que nós não mentimos. É por causa dele que nós temos que ter um espírito equilibrado, irmãos. É por causa dele que nós não vamos participar dessas coisas torpes da vida. É por causa dele. É por causa dele que eu não vou assistir filme pornográfico. É por causa dele. Entende? É por causa dele. É porque eu não quero magoá-lo. Então, meus irmãos, eu quero encerrar com isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor reverta o nosso caminho nesta noite, nesse lugar. Que o Senhor mude a nossa trajetória. Que o Senhor ajude a mim e a você a refletir sobre esses pontos que foram colocados nessa mensagem. Precisamos muito, irmãos. Precisamos que o Senhor faça uma grande obra na minha vida, na tua vida. Nós não podemos seguir sendo esta igreja como nós temos sido até aqui. Nós não podemos seguir sendo essas pessoas, esses membros do corpo, como nós temos sido até aqui. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude, que nenhuma pessoa que está nesse lugar saia daqui dando as costas à voz de Deus. Não é porque A ou B ou C está ministrando, é porque o Espírito está falando. Como o nosso irmão disse ontem, é uma questão de urgência, é urgente. O Espírito expressamente diz, é urgente. Ele está falando de maneira expressa, porque é urgente. Não há outra coisa a se fazer, irmãos. Você pode dizer, irmão, nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. O Senhor está voltando. Pare com tudo, irmãos. Não adianta você falar em se preparar para a volta do Senhor, se você vê a igreja hoje nesse marasmo, nessa frieza, nessa indiferença, nessa apostasia. Não adianta a gente ficar olhando para os grupos, os nossos irmãos em denominações e ficar apontando os erros deles. E o nosso erro? E o nosso erro? O nosso erro individual, pessoal e congregacional. E magoar o Espírito Santo é o que para você? É o que para mim? Os irmãos estão reunindo debaixo de nomes. Bom, e daí? E o nosso erro? Que não temos honrado aquele que habita em nós, com tanta luz que o Senhor tem nos dado.
Nossas assembleias são assembleias que estão inundadas da luz, da revelação do Senhor. E daí, o que isso tem feito de prático? Produzido de prático na minha e na tua vida? Espírito Santo entristecido? Não, irmãos. Nem que seja pela primeira vez que ele venha se sentir honrado na minha e na tua vida hoje. Que seja pela primeira vez que você tenha a humildade de chegar a ele e dizer: me perdoe, Espírito Santo, porque eu tenho 30, 40, 10, 15, 5 anos de fé, e a única coisa que eu tenho feito contigo é magoá-lo. É te magoado. Eu tenho ferido o teu coração. É como se você dissesse: tem 30 anos que tu chora sobre a minha vida. E eu tenho buscado o teu gozo, eu tenho buscado a tua alegria. Nós estamos buscando o gozo do Espírito enquanto ele chora por causa das nossas ofensas. Que contradição, irmãos. Oh, irmãos, que Deus nos ajude nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Vamos orar. Bendito o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta hora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só com a tua ajuda, ó querido Espírito Santo, é que nós poderemos reter esta palavra e ela em nós fará um grande milagre do arrependimento. Somente com a tua ajuda, nós poderemos compreender a profundidade dos nossos erros e das nossas falhas, e as consequências que temos carregado, por não entender a grandeza da tua obra, a profundidade da tua obra, do teu amor persistente e perseverante. Só tu podes nos ajudar nesta hora, Senhor, porque talvez agora estamos compreendendo qual é a explicação para essa superficialidade, para essa rasura espiritual que nós temos, essas fendas que existem, porque o nosso testemunho é tão apagado. Precisamos da tua ajuda. Que nós sejamos ajudados a não te dar as costas nessa noite, neste lugar. Que nós possamos entender que tu mesmo colocasses cada pessoa sentada nesse lugar. E aí saberemos que não fomos nós que fizemos uma inscrição, foi o Senhor que nos escreveu. Foi a tua boa mão, Espírito Santo, que nos trouxe a este lugar. E face a face está nos falando agora. Desde ontem à noite, o Senhor está se derramando a nós. Ajuda-nos, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos porque temos magoado o teu Espírito Santo, perdoa-nos, ajuda-nos a arrepender nesta hora, querido Espírito Santo, ajude-me a arrepender nesta noite, querido Espírito Santo, ajude-me a prostrar-me aos teus pés nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.